Já nos céus dos Estados Unidos, aparições misteriosas de drones viraram assunto hoje na Casa Branca. Este vídeo foi feito por um morador do estado de Nova Jersey. There's another one up here. Oh my God, what is that? Oh, this is bad. This doesn't feel good, guys. E este pela brasileira Fernanda Lopes, que também mora lá. Tem 3, mais uma ali, ó. Aonde, amor? Ali, ó. Vem pra cá. Socorro. Estranho, né, que ninguém ainda não sabe o que tá acontecendo. Liga pro FBI. Você liga, mas passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, ninguém sabe o que tá acontecendo. Então, assim, as suspeitas são várias. Vem da China, é o ET que tá chegando. As primeiras aparições foram em 18 de novembro, segundo a Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos. Além de Nova Jersey, há relatos de drones voando em estados como Nova York, Maryland, Delaware, Virgínia, Pensilvânia, Connecticut, Ohio e Flórida. Primeiro em bairros residenciais. Testemunhas afirmam que objetos voadores também foram vistos sobre o campo de golfe do presidente eleito Donald Trump. Hoje a história foi parar na capa desse jornal aqui de Nova York que diz: caça aos drones. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 152. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal e conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os OVNIs. No vídeo anterior sobre o tema nós vimos que esses objetos têm interesse por bases militares. E o nosso canal é sobre espiritualidade sim, mas também falamos de ufologia porque uma coisa está relacionada com a outra, não é mesmo? Bem, o Nostradamus argentino, o médium Benjamin Solari Parravicini, mais conhecido na Argentina, foi pioneiro ao revelar informações sobre os OVNIs, usando sua mediunidade. As profecias mais antigas do argentino são datadas aí de mais de 80 anos atrás, e eu me dedico a estudar as visões de Parravicini no outro canal, cujo convido a todos que conheçam o canal Profecias e Transição Planetária. Fiz um vídeo de mais de 30 minutos falando sobre as visões de Parravicini e os extraterrestres e a atual onda de aparição de OVNIs nos Estados Unidos. Link para o canal fixado nos comentários. Bom, mas se você está boiando e não sabe o que está acontecendo, há alguns meses os Estados Unidos convivem com a aparição de luzes no céu, desafiando o poder das autoridades daquele país. Eles param por bases militares, aeroportos e locais importantes, sem que o governo americano tenha o controle sobre isso. Agora mesmo estão acontecendo ainda muitos avistamentos em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e por lá virou um problema de segurança pública, com o assunto sendo debatido diariamente nos meios de comunicação. As pessoas estão extremamente assustadas com o que tem ocorrido por lá. Os vídeos não param de chegar na rede social X. Vamos dar uma olhada em alguns destes vídeos. Vamos ver. CEO Tim Hoover. For the last 40 years, the Ag Information Network has been the source of news. Is there normally 2 stars that bright? Seems weirdly bright. Crazy. They're moving. Someone called the cops on these lights.
Please, they're going crazy. Aliens are attacking. Oh my god, now cars they're starting to notice. Here comes another. Oh, fire truck. Impressionante. Bom, o que muita gente não sabe é que um fenômeno semelhante aconteceu por aqui na década de 90 e ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Vamos ver um trecho da antiga reportagem. Vamos lá. Naquela noite, por cerca de 3 horas, o controlador do aeroporto de São José dos Campos, no interior paulista, e radares de São Paulo e do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo em Brasília detectaram a presença de objetos não identificados. Caças da Força Aérea foram acionados. Bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e vermelha. Pela primeira vez na história, o comando militar de um país confirmou a perseguição a OVNIs. O então ministro da Aeronáutica chamou a imprensa para explicar a ocorrência. Eram objetos não identificados que estavam interferindo, inclusive, no tráfego aéreo. Foi determinada a decolagem das aeronaves de defesa aérea. Eles decolaram e foram vetorados para interceptar alguns desses objetos. A única coisa que eu vi, eu volto a frisar, foi uma luz vermelha, só. O controlador de voo naquela noite em São José dos Campos era Sérgio Mota da Silva. Ele não quis falar sobre o assunto. Nas gravações liberadas há 5 anos, ele demonstra emoção diante das aparições. Os tanques que estão aqui no alinhamento da pista, eles mudam de cor o tempo todo. Ficam vermelhos, amarelos, verdes, azuis, brancos. Tem um passando baixo, cara. Tá bonito. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Este pesquisador, que estuda o assunto há mais de 25 anos, conta que os principais pontos estratégicos e de defesa do Brasil apresentaram relatos de avistamentos naquela noite. Houve algum interesse, digamos assim, tecnológico por parte dessas inteligências que a gente não sabe a origem, mas que provavelmente tinham um interesse nesse aspecto, o aspecto da defesa aeroespacial e militar do Brasil naquela época. Houve uma quantidade ainda maior de objetos voando sobre o Brasil naquela época, porque 21 UFOs foram aqueles registrados pelos radares da Força Aérea ou testemunhados por militares. Nessa contagem de 21 UFOs não entra os avistamentos de civis. O Fábio é uma destas testemunhas anônimas. Ele morava com a família no bairro da Moca, em São Paulo. Escutei um barulho, uma hélice parando, um motor parando. Aí eu subi na sacada para ver o que era e uma coisa absurda. Tinha um objeto gigantesco, cerca de uns 100 metros assim, enorme. Era um formato como se fosse uma empada laranja. E ele estava a cerca de uns 80 metros, assim, parado, estático. Um deles contou que o radar estimou a velocidade de um dos objetos em 15 mil quilômetros por hora. Isso é mais que o dobro da velocidade do caça mais rápido do mundo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Está indo atrás. No início da perseguição, no início da tentativa de aproximação, eu, com meu radar de bordo, tive o contato. Ele estava a 12 milhas à minha frente, ok? E conferindo com o meu contato visual. Relatório da Aeronáutica de 2 de junho de 86 cita que os fenômenos, como são chamados, aparecem no radar não só do sistema de defesa aérea, como também das aeronaves interceptadoras, simultaneamente com comparação visual pelos pilotos. Variam suas velocidades de subsônica até supersônica, bem como mantêm-se em voo pairado. Podem acelerar e desacelerar de modo brusco, fazer curvas com raios constantes e indefinidos. A conclusão que dá para tirar é que não tem nada na Terra, não tinha naquela época, não tem hoje, que consiga fazer as manobras que eles dizem que foram feitas com eles naquela noite. Simplesmente incrível. Bom, irei mostrar para vocês a possibilidade de algum desses objetos estarem vindo do nosso próprio sistema solar
De acordo com Parravtini, não acredito que seja algo daqui da Terra. Irei revelar para vocês que muito em breve os extraterrestres poderão fazer contato de acordo com informações passadas pela espiritualidade. Mas antes de partirmos para as profecias, é importante falar sobre os recentes eventos de Nova Jersey. Como vocês viram no outro vídeo, esses OVNIs têm aparecido próximo de bases militares sensíveis nos Estados Unidos e até mesmo no Reino Unido, e começa a se espalhar para outros lugares do mundo. Muitos estavam achando que eram drones, porém os fatos não estavam batendo. Os objetos estão, na verdade, pairando por horas, enquanto a bateria desses drones mais convencionais dura aproximadamente 20 minutos. Os objetos chegam a tamanho de um carro SUV, que é incompatível com o tamanho dos drones comuns. E outra coisa, né, os militares, nem mesmo o FBI conseguiu identificar a origem dos objetos. Dispositivos antidrones são inúteis contra esses objetos e, enfim, há muitos mistérios ainda a esse respeito. E agora começam a surgir informações que esses objetos estariam vindo do Oceano Atlântico, ou emergindo, ou materializando-se e desmaterializando-se sobre aquela região do Atlântico de maneira incompreensível para nós. Para pelo menos 6 luzes. Eu não acreditava no que estava vendo, mas o que eu estava vendo, estamos aqui no centro de Jersey, temos procurado na última hora, acho que vimos cerca de 40 ou 50 desses drones. Na verdade, tem um bem atrás de mim. Um após outro, esses drones apareceram no céu noturno. Se você olhar bem de perto, eles parecem aeronaves de asa fixa, com cerca de 2 a 3 metros de largura, com luzes piscando coloridas e brancas. Não é um problema. Definitivamente não era um avião, mas o que era? Horas antes, fui convidado a me juntar ao departamento do xerife do condado de Ocean. Eles lançaram seus próprios drones para ver se conseguiam interceptar a aeronave misteriosa que os moradores de Nova Jersey têm relatado nas últimas semanas. O departamento diz que esses drones misteriosos evitam a detecção porque não emitem calor como drones comuns. Por que você acha que é assim? Não sabemos. É apenas algo que não tivemos, sabe? Não é algo que tenhamos vivenciado. Algo que eles não tinham experimentado até agora. Um dos seus oficiais ligou para 911 depois de ver 50 deles saírem do oceano. Eu aconselhei, após fazermos contato com aquele oficial, que havia 50 que vieram do oceano. 50. Essa também foi a minha reação. Havia 50 vindo do oceano. E isso é um... Oficial? Policial juramentado, sim. Nós contatamos a Polícia Estadual, contatamos o FBI, contatamos a Guarda Costeira, no momento em que a Guarda Costeira saiu com o seu barco. E relataram ver 13 no barco deles. E então, a Guarda Costeira também informou que passou por cima deles, a cerca de 300 pés, e tinha uma envergadura de cerca de 8. Posso ver um aqui? Eu vi a mesma coisa que o oficial viu. Ainda não tenho certeza. O que posso mostrar a você é este vídeo. O que posso dizer a você é que nunca vi nada assim antes. E não para por aí, meus amigos. As pessoas começaram a relatar e a gravar vídeos mostrando que os objetos estão aparentemente disfarçando-se de drones e aviões. Começam com um orbe de energia, depois movimentam-se como grandes drones, conforme vocês estão vendo nas imagens. E eles têm até mesmo o som de drone, fazem o som de avião, mas não é por aí. É simplesmente inacreditável, não é mesmo? Os objetos estão lá, desafiando as autoridades, aparentam ser drones, quando na verdade não são. E as pessoas por lá estão assustadas. Enquanto isso, as autoridades dizem que não há nada para se preocupar, porque são inofensivos. Bom, e vocês aí, o que vocês acham que são? Realmente são inofensivos? Posso adiantar para vocês que muito possivelmente não são drones, pois o governo americano vem monitorando esses objetos há muito tempo, conforme aponta denunciantes que têm ido a público no Congresso americano. Por exemplo, vide o projeto Immaculate Constellation. De acordo com informações passadas na última audiência do Congresso americano sobre o assunto, trata-se de um suposto programa secreto que foi apresentado como evidência de fenômenos anômalos não identificados, os chamados WAPs.
também conhecidos como OVNIs. O jornalista independente Michael Schellenberg foi o primeiro a relatar uma alegação de um denunciante sobre a existência de um programa secreto dedicado a coletar informações de imagens sobre o ápice a partir de bancos de dados administrados por agências do governo dos Estados Unidos. A Constelação Imaculada, como o programa é chamado, incluía relatórios que, segundo os denunciantes, são evidências de que os OVNIs são uma tecnologia que atualmente não é conhecida como possível. Por exemplo, temos esse depoimento que diz o seguinte, abre aspas. Orbes metálicos avistados sobre o oceano. Um avistamento inclui vídeo diurno e filmagem infravermelha de visão frontal, FLIR, de cerca de 12 orbes metálicos, passando pela superfície do oceano em altas velocidades. Os orbes exibiram manobras incompatíveis com os veículos aeroespaciais atuais. Os orbes relatados começaram a se mover em uma formação semelhante a um cubo e mostraram-se brancos e quentes em imagens infravermelhas com uma leve distorção atmosférica ao redor de cada orbe. Os orbes viajaram em formação por um período de tempo antes de quebrar a formação em pares e se dispersar em múltiplas direções. As imagens foram capturadas na região do CENTCOM, que cobre o Oriente Médio. Impressionante, não é mesmo? Sendo assim, não é que os extraterrestres irão chegar, eles já estão por aí e sempre estiveram. Porém, agora eles estão manifestando-se por algum motivo e inúmeras filmagens, inclusive relatórios dos governos, apontam para isso, conforme vocês viram. Bem, agora vamos às profecias de Parravitini. Conforme falei no começo do vídeo, nessa primeira imagem, Parravitini vai mostrar em seus desenhos proféticos uma espaçonave que hoje em dia é chamado de transmídia. Ele antecipa em 63 anos um fenômeno que só iríamos ter conhecimento nos dias de hoje. Vamos ver a profecia de 1960. Podemos ver um desenho de fácil interpretação. Temos 3 elementos na imagem que se repetem. Linhas onduladas, um objeto que aparenta ser um disco e pequenas esferas. Trata-se da imagem clássica de um disco voador, enquanto as pequenas esferas podem representar os orbes que têm sido vistos aí constantemente. Os 2 discos em primeiro plano parecem submergir no oceano. O texto deixa isso claro. Vamos ver. Abre aspas. A espaçonave anfíbia interplanetária ensinará a existência de canais habitáveis no interior da Terra. Ela vai mergulhar no Polo Sul e aparecer no Polo Norte apenas em instantes. O texto diz algo difícil de acreditar e é dito de forma muito clara o seguinte: as espaçonaves anfíbias, ou seja, ela pode ir do espaço ao fundo do oceano, o que tem sido chamado aí de transmídia, devido à capacidade de transitar em diferentes meios, né? E ele vai mostrar aí canais habitáveis no interior do planeta, aparecendo do outro lado do polo em instantes, e que isso será ensinado para a nossa humanidade. Como disse, essas espaçonaves têm sido filmadas pela Marinha Americana, inclusive a gente viu a possibilidade desses objetos estarem vindo do Oceano Atlântico. Claro que não seria difícil com a tecnologia dos alienígenas conhecerem melhor do que nós mesmos o interior do nosso próprio planeta. Os objetos podem mergulhar no fundo do oceano a velocidades incríveis, bem como adentrar a boca de vulcões ativos com muita facilidade, conforme vocês estão vendo ao lado. Bom, agora vamos continuar com a próxima psicografia de Benjamin Solari Parravitini. Esta segunda imagem é a mais antiga do que a anterior, é de 1938. Podemos ver alguns elementos interessantes. Vamos colorir para destacar cada um deles, né? Bom, de cima para baixo temos mais uma vez um objeto em forma de disco com cúpulas no topo e embaixo. Este objeto está entrando no mar, né? Depois temos o que parece ser uma espécie de água-viva. E por último podemos ver um ser que parece estar com uma espécie de capacete. Agora vamos à tradução. Abre aspas. Os mares serão invadidos por seres de outros mundos
e chegarão em suas nacelas anfíbias. Eles tirarão da terra para Ganimedes e sua gêmea Europa as algas. Lá são necessários como alimento. Eles não têm grandes mares, eles chegarão. Fecha aspas. Então, o médium argentino diz que chegarão das luas de Ganimedes e Europa, naves com nacelas anfíbias. Nacelas significa uma estrutura aeronáutica responsável por abrigar os tripulantes. Isso é simplesmente extraordinário, ainda mais quando levamos em consideração a data da profecia, 1938. Não se sabia nada sobre essas luas de Júpiter na época. E ele afirma que há vida inteligente nas luas de Júpiter, naves com seres extraterrestres chegando na Terra e mergulhando no oceano. Que estamos vendo nos dias de hoje, não é mesmo? Inclusive com vídeos aí liberados pelo próprio governo americano com naves entrando aí no oceano. Bom, como tenho dito, hoje em dia isso tudo tornou-se plausível, ainda mais com as informações que estamos vendo. Para corroborar, vejam essa imagem ao lado. Ele tem sido chamado aí de OVNI água-viva ou jellyfish. Isso foi filmado por câmeras térmicas militares. Essa é a informação que temos no Immaculate Constellation sobre o tal avistamento. Abre aspas. Northcom, UAP em forma de água-viva. Cruza a fronteira EUA-México. Nas redes do CMAEUA existem imagens de vídeo infravermelho de um UAP com formato irregular voando através da fronteira sul. O UAP apareceu no vídeo infravermelho como manchado de maneira irregular, com emissões quentes e frias e aparentando ser uma água-viva ou cérebro flutuante, com apêndices pendurados em seu corpo. O UAP voava contra o vento sem meios visíveis de propulsão, mantinha uma rigidez não natural em seus movimentos e trajetória de voo, e mantinha uma altitude relativamente baixa em relação às características geográficas. Na aparência e no comportamento, as imagens desse UAP violando o espaço aéreo da fronteira sul assemelhavam-se à mesma classe de UAPs observados perto de instalações do Departamento de Defesa no Iraque e no Afeganistão. Bom, algo que não foi falado nesse relatório é que o objeto apenas aparecia na câmera térmica, não era visível a olho nu. Bom, repare que Parravicini desenha uma forma parecida em sua psicografia, inclusive a descrição do avistamento, um cérebro flutuante com apêndices. Então, amigos e amigas, o que vemos no desenho é muito parecido com a descrição e com a imagem aí liberada vazada pelo governo americano. Extraordinário, não é mesmo? Foi somente em 2019 que começaram a vir as informações a respeito dessas luas de Júpiter, confirmando a existência de água em Europa e Ganimedes, as luas de Júpiter, onde Parravicini, 81 anos, previa mares e vida inteligente. Ganimedes possui um campo magnético próprio, um oceano interno, enquanto a Europa apresenta jorros de água e calor interno que pode sustentar vida em oceanos subterrâneos a 5 km de profundidade. Pesquisas indicam condições propícias à vida, com missões da NASA planejadas até 2030 para explorar esses corpos celestes e investigar suas possibilidades. Esses oceanos são mais de 100 vezes mais profundos do que os da Terra. Bom, podemos ver algo do tipo no filme A Chegada. Seres aquáticos com aspecto de polvo compartilham informações que fazem com que a humanidade dê um grande salto evolutivo. Talvez eles já saibam que existam tais seres e estão nos preparando para o contato com essas criaturas, que provavelmente são completamente diferentes de nós. Lá em Nova Jersey também tivemos uma notícia intrigante. Durante as aparições de OVNIs, as pessoas têm captado sons estranhos em algumas rádios, principalmente na 106.7, onde toca músicas natalinas nessa época do ano. Os sons são extremamente assustadores. Há vários vídeos na internet de diferentes usuários captando esse estranho som. Parece que é só um momento em que esses OVNIs estão nos céus. Vamos ouvir.
Agora, olha só que curioso, se compararmos com o filme A Chegada, o som dos heptapods, os extraterrestres do filme, é muito parecido. Vejam só. Tá acontecendo coisas incríveis, não é mesmo? Bom, prepare-se, aperte os cintos porque vai piorar, né? No filme, eles nos ensinam algo sobre o tempo. E nesse caso, parece que há uma desaceleração de 5 a 10 vezes no que está sendo transmitido. E por isso que o som fica estranho, né? Como se estivesse aí embaixo d'água. If you make it to 10... Well, she's actually my best, and we've been through a lot the last... Thank you. Awesome. If you make it to 10 years... Still together and everything. É algo que faz sentido, principalmente porque, de acordo com a literatura aí, com muitas informações, essas naves poderiam de alguma forma manipular o espaço-tempo. E o fato, meus amigos e amigas, é que Ganimedes é a maior lua do nosso sistema solar. A profundidade dos oceanos de Ganimedes é gigantesca e é a maior lua de Júpiter e é estimada aí de cerca de 100 km de profundidade, né? 10 vezes mais profundo que os nossos oceanos. Agora quero deixar com vocês um trecho do vídeo onde Pai Joaquim nos revela o iminente contato com civilizações extraterrestres em uma entrevista feita em meados de 2021. Ele disse que em 2026 o contato seria oficializado. Vamos rever. Então, no 2033 vai começar a verdadeira regeneração, onde o verbo vai voltar. Mas para o verbo voltar, é preciso essa consciência da hipocrisia. Então antes vai ter Arnaldo, vai ter os extraterrestres mostrando a hipocrisia. Como assim o verbo vai voltar? O amor universal. Eu sempre disse que isso não é um espírito, é o espírito, mas não representa para vocês o espírito, que isso é o que João falou, o verbo, a ação do amor. Então o que vai voltar é a ação do amor, é o amar. É esse amar, essa regeneração que começa a partir de 33. E é até bom deixar isso, porque as pessoas vão gadar e 33 vão lembrar se é ou não. Quem quiser assistir ao vídeo completo, irei deixar o link fixado nos comentários, tá lá no canal do Jefferson Viscardi. Amigos e amigas, os próximos anos serão muito marcantes. Talvez tenhamos atingido maturidade suficiente para um possível contato, apesar de tudo. Segundo a data limite de Chico Xavier, revelado por Geraldo Lemos, a partir de 2019, se não entrássemos em uma guerra de extinção, contato extraterrestre seria feito e a humanidade atingiria um grande avanço com esse intercâmbio. As informações que estão sendo liberadas pelos governos, as canalizações vindas por parte da espiritualidade, as profecias de Parravitini e a atual onda de avistamento de OVNIs nos levam a crer que o contato oficial está sendo preparado. A revelação que irá chocar a humanidade está muito próxima. Para finalizar, para corroborar com isso tudo, quero mostrar a propaganda lançada pelo Bradesco, que foi ao ar há poucos dias. Vamos dar uma olhada. A exibir apenas um trecho e vocês podem assistir aí no link que fixarei no comentário. Vamos ver. Tá muito próximo, tá muito próximo. Vocês acham aí? Bom, ajude este conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Lembrando, para aqueles que quiserem, puderem ajudar, poderão tornar-se membro, clicando no botãozinho logo abaixo, seja membro. E temos os nossos grupos aí no WhatsApp, o link na descrição. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!